Por mais que alguns aqui fiquem extremamente putos quando eu faço esse vídeo de bandas com vocal vomitado, não adianta. O nu metal junto com o emo ali, o emo pop, foram os grandes últimos movimentos do rock dentro do mainstream. Então é justo, vez ou outra, a gente fazer um tributo a essas bandas que embalaram a nossa adolescência. Sem contar que eu fiz a primeira parte desse vídeo e vocês adoraram. Então já começa nos comentários aqui a montar sua listinha pra gente talvez fazer uma terceira parte, tá? Então eu quero saber as bandas que vocês querem saber como é que estão nos dias de hoje. Então vamos pra segunda parte dessa série pra gente saber como é que estão as famigeradas bandas de nu metal 30 e poucos anos depois. Cacete, voou, hein? Primeira posição do Top 10 dos Estados Unidos dessa semana. Vamos começar com uma collection de bandas boas da cena alterna metal, mas que não chegaram à série A do mainstream, como o Ultra Spank. A banda, como vocês já sabem, fez a intro e trilha sonora do clássico do PlayStation 1 3 Extreme, e foi com eles que eu conheci o gênero, isso em 98. Eles lançaram 2 trampos e depois a banda foi pro saco. Já o vocal Pat Murray e o guitarrista Neil Godfrey fundaram o Low Pro. Para quem tem ouvido sensível e não aguenta berros, Low Pro é bem mais audível que a banda anterior dos meninos. Baita som. Existem caras que são gênios dentro da cena dos Adidas Metals, e o Carl Middleton é um deles. Claro que você talvez nunca tenha ouvido falar dele, mas o Carl está à frente de altas bandas fodas, como o The Blueprint, o esquisito Twin Zero e o ativo até hoje Earth-Tone 9. Em atuação mesmo, só como eu disse, o Earth-Tone 9, que até lançou seus plays antigos em vinil. Aliás, eles estão na estrada fazendo shows. Outra banda genial que misturava melodias cremosas, letras românticas, algumas vezes nem tanto assim, era o For Below Summer, que criou modas magníficas como Draw, Falling Down e a Relapse. Aliás, essa última o peito chora pela mardita. A banda parou, depois voltou e lançou um play em 2006. Fizeram alguns shows e um outro trampo só em 2015 com o Transmission Infrared. A banda não acabou, mas também não se apresenta tanto assim. Para fechar essa coletânea, o Red P, que tem como vocal um brazuca, o Jared Gomes. Não sei se dá pra chamá-los hoje em dia de banda, mas o Red P continua ativo, porém meteu o pé de vez no rap e no trap, mudando completamente a sua pegada de som que muitos conheceram no final dos anos 90. Essa nova fase do Red P é tão bosta que eu nem achei as músicas novas aqui no YouTube pra colocar no vídeo. Mas assim, sinceramente mesmo, véio, nem vale a pena, cara. É muito ruim. Essas bandas como o Red P, elas ficaram bem mais assim na cabeça da molecada ali que fazia umas pesquisas mais aprofundadas, né? Vamos dizer que assim é um lado B, quase um lado B desse cenário todo. Ai, pai, mas o Red P ficou
ficou famoso sim. Então, mais uma vez, dentro da bolha dessa molecada que fuçava mais ali no SoulSeek, vivia naqueles fóruns lá, na época tinha um fórum New Metal, Media Chaos, quem viveu ali sabe do que eu tô falando. Então ficou mais dentro desse meio aí, como eu disse, da galera que pesquisava um pouco mais. Red P soltou sim um hitzão ali, mas ficou só naquilo ali e, claro, não chegou ao estrelato ali, série A de Slipknot, Korn e afins. Cold Chamber é aquela banda que depois que você envelhece percebe que era uma bosta. Porém, você agarra numa forte memória afetiva, relembrando os tempos de Dante, quando você pintava as unhas de preto e os cabelos tudo colorido. Quando eu vi o clipe da Louco no Fúria, eu fiquei louco. Que bosta. Com aquele visual todo. A banda foi fortemente alavancada pelo Ozzfest e a visão empreendedora da Sharon Osbourne, que sacou o hype dessas bandas lá na época e enfiou todas elas dentro do festival. O Cold Chamber viveu o sonho e depois eles deram um tempo. O Dez Fafara, ou Fafará, sei lá como é que fala, frontman da bagaça, se dedicou então ao Devil Driver. Daí, anos depois, o Cold Chamber voltou e fez um show no Brasa em 2012 e depois em 2015 no Monsters of Rock. Em 2015 também eles lançaram um novo disco, 11 anos depois do último. Desde então não lançaram nada, mas continuam na estrada fazendo um som. Em agosto do ano passado a banda cancelou uma turnê porque o Dez passou mal em casa e desmaiou. Ele fez uma bateria de exames e até onde eu pude achar, a causa do problema não foi divulgada. Outro ponto é que na época da Pandemonium lá, ele quase morreu por causa da maldita mocoronga. Enfim, desejamos melhoras ao velho Dez. Outra curiosidade foi aquele caos com a ex-baixista deles lá, que na época era belíssima, uma gatinha, a Raina, né, o Raina Foss, que foi dada como desaparecida, se não me engano, em 2022, me corrijam se eu estiver errado, pela mídia gringa. A filha dela correu então para as redes sociais para desmentir aí esse boato todo e disse que a mulher estava bem, estava em segurança ali, bem de saúde, sem nenhum problema. A Raina, ao contrário de várias divas do rock e do heavy metal, tá bem baqueada, viu, meu irmão? Ela envelheceu bem mal. E é o que tudo indica, está fora da música aí, do cenário, né, das bandas, desde o último rompimento lá do Cold Chamber. Snot. Eis uma banda que muitos de vocês me enchem o saco pra eu falar e que lá na época, junto com Saliva, caguei grandiosamente. Mesmo porque essas duas, junto com o Stand e o chatérrimo Disturbed, faziam parte de uma cena de bandas de nu metal que na verdade não eram tão nu metal assim. A banda fez um certo barulho entre a molecada lá na época e as vitrines das lojas da Galeria do Rock estampavam a clássica capa do Gersom e seu doguinho rangendo os dentes. Eles lançaram o Gersom em 97 e em 11 de dezembro de 98, o vocalista Lynn Strand morreu em um acidente de carro. Em 2000 eles lançaram um álbum tributo ao falecido amigo, com participações de vários músicos lá do cenário, o Strain Up. A banda teve um retorno em 2008 com o Tommy Vext no vocal e depois com o Brandon Espinosa em 2009. As informações estão bem fragmentadas e confusas, então se eu estiver falando alguma besteira, por favor me corrijam aí. Mas parece que eles mudaram o nome uma época para Tons e depois voltaram para Snot.
Enfim, um baita entreveiro. Bom, com essa onda de retorno de bandas aí, como Linkin Park, System of a Down, Chimera e uma série de outras aí, parece que o Slipknot também abraçou esse sentimento e anunciou shows agora para 2025. Só não está anunciado ou confirmado quem será o frontman, o vocalista da bagaça. E aí fica a pergunta de quem é fã deles aqui no Brasil. Será que eles vão aportar pelas bandas DK também? Union também foi uma banda que quase subiu para a primeira divisão da cena mainstream, mas não deu. Pelo menos aqui no Brasa. Claro que isso não tira o mérito dos caras em nada. Eles conseguiram misturar influências latinas com o peso dos bicordão do nu metal. Bons tempos. Infelizmente a banda mudou de formação pra um cacete. E eu acho que deve ter somente um cara na formação original. Já com vocalistas eles cagaram pondo o Tommy Vext, o mesmo que passou pelo Slipknot, pra cantar coisas mais melódicas. Olha esse entreveiro. O lance é que o carisma e a cara do Juninho era aquele bando de latino louco com agasalhos da Adidas fazendo um som. A formação clássica com o Mark Rizzo e o Christian Machado era a junção perfeita. Além disso, rolou uma treta entre o Christian e os remanescentes da banda por conta do nome, os direitos autorais, né? E ele perdeu. Mas hoje o Christian faz front lá no Lions at the Gate. Outro ponto legal é que o Christian é primo nosso, nasceu lá no Rio de Janeiro e foi piazito pra gringa. O pai dele é o Julinho Trindade Machado, que tocou no Raça Negra e fez parte da composição de vários dos hits dos churrascos de família que vocês adoram. Lembro na época que o pessoal descobriu que o Christian era meio brasileiro, o carinho pelo Juninho só cresceu. Mesmo porque só o Jared Gomes, do Red P, era brasileiro no meio daquela gringaiada toda ali. Infelizmente o Juninho mudou muito ao longo desses anos de formação e colocaram alguns caras ali que foram, não tão assertivos. E quando eles deram a entender lá no Instagram que estavam pensando em vir pro Brasil, a galera sentou o relho lá nos comentários. Bom, é isso. Antes de sair desse vídeo, dá uma sacada na primeira parte que tá aqui embaixo. E como eu disse lá no começo, monta uma listinha das bandas que vocês têm curiosidade de saber como é que estão nos dias de hoje, beleza? Que aí, se isso aqui performar bem também, a gente vai para uma terceira parte. Compartilha, mete o dedo no botão do like aí, porque vocês ajudam demais o canal, que anda meio ruim das pernas, né? Então, dá essa ajudinha para nós aí. Então é isso, forte abraço, falou para vocês.